Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Aula 2 é de figuras de linguagem, beleza? A gente viu já a aula número 1. Notei lá que nem todos assistiram, tínhamos apenas 15 visualizações, né? E pelo número da turma, a gente sabe que tem bem mais, o número de alunos é bem maior do que esse, tá? Então, vou estar cobrando vocês, por favor, galera. Então, vamos lá, olha só. Aula 2 é de figuras de linguagem, tá? A gente vai trabalhar na aula de hoje as figuras de tensividade e as figuras de repetição, ok? E a gente vai dar início aqui para uma figura de linguagem que ela é muito utilizada no dia a dia, uma figura de linguagem assim bem recorrente, tá? Ela é bem presente no nosso dia a dia. A pessoa que diz que nunca utilizou ela está mentindo. Vamos lá. A gente vai dar início aí pelo eufemismo. O eufemismo, como eu coloquei aqui um conceito breve, transforma uma mensagem desagradável em algo mais suave. Então, como é que vai funcionar aqui, galerinha, eufemismo? Alguém morreu. Então, se essa pessoa morreu, o que é que eu vou falar? Seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe morreu, faleceu. A mensagem ela é muito pesada, certo? Então, a gente tem que encontrar aí um eufemismo, uma forma de suavizar a informação, tá bom? Então, o eufemismo ele serve para isso. Ao invés de você falar morreu, você vai falar partiu dessa para melhor, foi encontrar o Altíssimo, né? Então a gente vai encontrar aí uma estrutura que venha suavizar, tá? Que seja menos impactante que a mensagem original, tá bom? Então o eufemismo é muito fácil, muito simples mesmo, tá? Então eu coloquei aqui dois exemplos, beleza? Duas chargezinhas aqui, uma delas fala assim: fofoqueira não. Querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, ao invés de chamar ela diretamente de fofoqueira, ela mesma utilizou um eufemismo, né, em sua defesa, dizendo que ela não é fofoqueira. E ela suavizou a palavra fofoqueira, que por muitos, né, é bem pesado. Então, ela é uma produtora de biografias orais não autorizadas. No outro aqui, tá, os menininhos aí parece que vão brigar, né, porque um chamou o outro de quê? Político, né? Então, vamos lá, olha só. Seu político, né? Então, ao invés de chamar o outro aí de ladrão, ficou claro isso, ele utilizou o quê? O eufemismo para suavizar essa estrutura, que chamar a pessoa de ladrão é muito pesado. Então, ele veio a chamar o outro coleguinha aí de político, beleza? Então, os exemplos aí, acho que ficou claro. Vamos pro próximo. Gradação. Muita gente confunde gradação, não é nem confundir, é porque pela estrutura, né, gradação, muitos pensam que é uma estrutura crescente. A gradação ela é sim uma estrutura crescente, né, dentro da oração, mas como eu coloquei ali, é uma transformação gradual. Então, se ela é gradual, ela pode ser crescente ou decrescente, tá bom? Então, a gradação não é algo que só vem a crescer, não é uma informação que ela vem dentro dessa informação ela transmite uma ideia ali de que algo vai crescendo, né? Mas sim gradativo. Então, se é gradativo gradual, ela pode ir diminuindo, tá bom? Então, é seguindo aí umas etapas, etapa por etapa. Dentro dos exemplos, vocês vão entender um pouquinho melhor. Olha só. Eu era pobre, era subalterno, era nada. Tá vendo aí que ele utilizou aí três formas, gradativas, de estar aí exemplificando, né, o que? O quanto ele era pobre. Nesse caso aqui, essa gradação, ela vem aí a utilizar uma estrutura gradativa, né, que ela vem aumentando, né, ó. Eu era pobre, era subalterno, era nada. Então ela teve o que? Uma crescente, beleza? Mas tem outros que ela pode vir a diminuir também, tá bom? Vamos ler aqui outros exemplos, vamos lá. Ninguém deve aproximar-se da jaula. O felino pode enfurecer-se, quebrar as grades, despedaçar meio mundo. Outro aí que ela tem uma gradação aí, né? Algo crescente também. Vamos lá. Mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão, uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Também aí temos outra crescente, tá bom? Então vamos lá. Uma definição aqui, né? Gradação.
Figura de linguagem caracterizada pela junção de palavras que se completam em progressão. Então essa progressão aí, ela, como eu disse para você, ela pode vir a aumentar ou a diminuir, certo? Então o filme é ruim, é péssimo, é horrível, é horrendo, né? Então você viu aí a questão de gradação em relação ao que? A exemplificação que foi dada no filme. Então teve o que? Uma progressão aí, foi aumentando, né? Essa progressão. E vamos lá. Gradativamente, né? Então, aumento ou diminuição que acontece gradual ou progressivamente, gradação de um discurso. Então, galera, quando você vê essa estrutura, como eu estou falando para vocês aqui, gradativamente, né? Essas etapas aí, exemplificando, aumentando ou diminuindo a ideia do que está acontecendo com aquela pessoa, com aquele ser, a gente vai dar uma ideia aí de gradação, ok? Próximo. Temos aí a hipérbole. A hipérbole também muito utilizada, bem recorrente, né? Então a gente gosta muito de usar o que? Termos exagerados, né? Se isso não acontecer comigo, eu vou morrer, né? Quem vai morrer que nada, né? Então a dor foi tamanha que eu chorei chuvas de lágrimas, né? Quem chora chuvas de lágrimas, né? Então, além de usar um sentido conotativo aí, ainda utilizou uma hipérbole, né? Dentro do exagero que a pessoa falou. Então, eu coloquei ali que é relacionada com o exagero. A hipérbole basicamente é isso. Quando você utiliza uma estrutura exageradamente, a forma como você a emprega, coloca, é uma hipérbole, tá bom? Eu coloquei ali outro exemplo relacionado à geometria, porque muitas vezes o pessoal confunde. Tem a hipérbole aí das figuras de linguagem e tem a hipérbole aí da geometria, tá? Não é a da geometria, vocês sabem disso, tá bom? Mas já deixei ali para ficar claro que não é a curva cuja diferença entre as distâncias de cada um de seus pontos é fixa e constante. Então não é nada disso. Agora, exagero, figura de linguagem expressiva que enfatiza através de exagero da significação linguística, morrer de chorar, né? De rir, né? Então é uma estrutura relacionada aí ao exagero, né? Ninguém morre de chorar ou ninguém morre de rir, beleza? Essa é uma expressão, uma forma que nós utilizamos. Na nossa chargezinha aqui temos o exemplo de hipérbole, onde os rapazes estão conversando aqui e falam assim: caraca, só agora vi Vingadores. Ei, gostou? Achei uma porcaria. 1000 heróis juntos, mó bagunça. 1000 nada, só 4. Aí ele já exemplificou. Eu sei, foi uma hipérbole. E o outro, como não entendeu, hipérbole, esse herói eu não conheço. Então ali, quando ele falou ali 1000 heróis juntos, né, ele, como se ele tivesse pegado ali o bolo todo e falou assim, um bando de herói, um monte de herói. Está utilizando o quê? Um exagero, né? Uma hipérbole. Ok? Fácil demais. Agora a gente vai entrar aqui nas nossas figuras de repetição. O nome já diz por si só, né? São repetir ideias, palavras, conjunções, tá bom? Então, quando a gente trabalhar com essa questão de repetição, a gente vai entrar dentro dessa vertente aí das figuras de linguagem, ok? Então, nas figuras de linguagem de repetição, nós temos aí anáfora, polissíndeto e quiasmo, que repetem palavras. Temos o pleonasmo também, mas o pleonasmo é uma repetição de ideia, tá? A gente vai trabalhar, no caso, o pleonasmo, ele vai repetir, mas não é a palavra. Por exemplo, você vai falar assim, há 50 anos atrás. Se foi há 50 anos, a ideia, né, já passa que foi no passado, já passou, né? Você não precisa colocar que foi atrás. Então, há 50 anos, né? A mensagem foi passada. Agora, as outras estruturas, anáfora, polissíndeto e o quiasmo aí não, elas vão trabalhar palavras, tá bom? Então, o pleonasmo é a repetição de ideias e as demais aí, repetição de palavras. Vamos lá. Vamos aqui pro primeiro. Então, a gente vai dar início aqui pelo pleonasmo, que foi o que eu acabei de falar. Então, pleonasmo, repetição de ideias. Exemplo aqui, ó. Vamos fugir para outro lugar, baby. A música de quem? Gilberto Gil. Vamos fugir.
A explicação ali é bem clara e direta, né? Significa sair de um lugar em direção ao outro. Então, se você fala vamos fugir, né? Você não tem como você fugir para o mesmo lugar. Então ali não precisava, lógico, é uma música e tudo, mas não precisava colocar ali o para outro lugar, né? Então a questão de ideia já foi passado quando disse vamos fugir, ok? Vamos lá. Um exemplo de pleonasmo, a professora perguntou: o político falou uma mentira, né? Então, quando a gente fala aqui um político, eu tô pegando muito nesse negócio de política aqui, né? Então, repetição, a repetição da mesma ideia, né? Então, o que é que ele está querendo falar aí? Quando ele fala a palavra político, automaticamente remete-se a mentira. Não precisa dizer mentira para remeter-se a político, ou vice-versa, entendeu? Então, repetição de ideias. Então, o político falou. Se o político falou, quer dizer que ele já falou mentiras, né? Então, não precisava ele ter colocado a palavrinha mentira aí para exemplificar o político, assim como outro lugar, né, para fugir, né? Então, é exatamente a mesma coisa aí. Então, aqui, dica de português. As expressões em vermelho são pleonasmos, né? E veja como ficam as expressões corretas. Então, veja se você fala ou não, utiliza ou não algum desses termos. Vamos lá. É como é errado e como é correto. Errado. Entrar para dentro. Nossa Senhora. Entra para dentro, menino, né? Às vezes o aluno quer dar uma de professor e aí eu estou tentando colocar uma ordem lá e tem aquele bonito que fala: entra para dentro, o professor já está em sala. Não, ele vai entrar para fora, né? Então, cuidado, pessoal. Entrar para dentro. Então, entra, a aula já começou, o professor já está aqui. Não precisa colocar entrar para dentro. Então, entrar. Entrar é suficiente para explicar. Ah, o pedreiro falou que falta o acabamento final, né? Como assim o acabamento final? Como é que tem o acabamento inicial? Como é que eu acabo iniciando? Então, mais uma vez aí um pleonasmo. Então, o que é que falta para terminar a reforma? O acabamento. Pronto. Mensagem passada. O elo de ligação. Se existe um elo, existe ligação, pelo amor de Deus, né? Então, apenas elo. Voltar a repetir. Então você vai voltar a repetir, você vai repetir o quê? 4 vezes? 2 vezes? Né? Então, basta você falar o quê? Repetir. Não precisa você voltar a repetir. Ou seja, repetir é repetição da repetição. Não, tá apenas repetir. Gritar bem alto, né? Então como é que você grita baixo? Né? Se você grita baixo, então não grita, é um cochicho. Ou então uma voz em tom normal. Descer para baixo, essa daí também é clássica, né? Descer. Outra alternativa, né? Então, se é outra, já é alternativa, beleza? Então, alternativa. E encarar de frente. Encarar de frente, não? Então, eles vão encarar, né? É uma encarada, é um cara a cara de costas, um para o outro. Né? Então, tá vendo que é lógico, né? É muito lógico quando a gente vê aqui essas dicas de português e como se aplicam os pleonasmos aí e no dia a dia, como você os utiliza, mas não percebe. Tá? Então vamos lá, próximo. Vamos à anáfora aqui. Agora a anáfora é a repetição também de palavras, né? Então quando a gente vai encontrar uma estrutura e a repetição dessa estrutura vai se chamar anáfora. Tá? Então coloquei ali a repetição regular de uma palavra. Exemplo, vamos lá. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. De Carlos Drummond de Andrade. Olha só, a repetição fica clara aí com relação ao uso do se, né? Então, quando houver essa repetição aí, galera, de uma estrutura, uma palavra, vir repetidamente ali dentro da oração, né, dentro do poema, é uma anáfora, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na chargezinha aqui. Daí eu olhei bem alto nos olhos da Mônica e ela não conseguiu me bater. Puxa, como você conseguiu isso? Olha, graças à minha colagem, à minha força, à minha ousadia. Então, onde é que está aí a nossa anáfora?
a minha força, a minha ousadia, a minha coragem. Né? Então, a repetição ficou clara aí da estrutura, dentro da conversinha entre o Cebolinha aí e o Cascão, tá bom? Então, quando houver essa repetição, dá-se o nome de anáfora, ok? O polissíndeto, né? Assíndeto e polissíndeto, lembra desse conteúdo aí? Ah, quando eu tenho apenas o assíndeto, quando não tem conectivos, o polissíndeto quando tem mais de um conectivo, né? Poli, né? Vem de vários. E esse síndeto aí, síndeto, são o quê? As conjunções ou até mesmo as preposições que fazem elo de ligação aí entre orações, beleza? Então, quando você detectar essa estrutura aí, os polissíndetos, essa repetição, tá bom? Então, dá-se o nome de polissíndeto. Vamos lá. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Né? Então, se for. Então, nós temos ali o quê? Uma estrutura conectiva ali, conectando uma oração a outra, fazendo papel de conectivo. Né? E esse conectivo, por estar repetidamente aparecendo ali dentro da fala do assaltante, caracteriza-se como polissíndeto. Exemplo: ou estuda, ou trabalha, ou tem vida social, ou tem saúde. Então, o ou aí também ligando o quê? As orações, né? Então, ou estuda, ou trabalha, fazendo um papel aí de conectivo. Certinho? Então, aqui uma definição: polissíndeto, figura de construção que consiste em repetir uma conjunção ou uma preposição, tá? Mais vezes do que uma ordem gramatical exige. Viúva é triste e posta em vida. Viúva e triste e posta em vida. Viúva e triste e posta em vida. O i quer dizer o quê? Uma estrutura, no caso, que caracteriza esse também como polissíndeto aí, tá bom? Então ele está fazendo papel que aí, se estou ligando aí orações, uma oração a outra, isso quer dizer que está fazendo papel de um conectivo. Beleza? Tranquilo? Então, passamos. O quiasmo agora. Então, galera, esse quiasmo aqui, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Você está vendo que eu montei duas orações, não diria diferentes, mas com as mesmas palavras. Eu apenas troquei a ordem dessas palavras, a forma como elas aparecem dentro, né, da oração. Isso aí é o quiasmo, tá? Então, olha só aqui, ó, nesse quadradinho onde aparece aqui 7. Quiasmo, inversão de termos iguais nos versos em forma de X. Tá vendo? Em forma de X, isso aqui tá bem claro. Ele corava e tremia. Tremia e corava eu. A ordem como foi colocada ali, né? A pessoa, não importa a pessoa, né? Se houver essa troca de palavras em X aí, vai se caracterizar quiasmo. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Exatamente a mesma coisa, né? Em relação ao primeiro exemplo. Então, quando vocês perceberem que houve apenas uma inversão de lados aí, né? Aqui começou, termina, e aqui termina, começou agora, uma estrutura, uma palavra, vai se caracterizar como quiasmo. Outro exemplo: estudava e trabalhava. E trabalhava e estudava. Essa está mais clara ainda. Então vamos aqui a uma definição clara do que é o quiasmo, né? Então, recurso estilístico que consiste em uma estrutura cruzada entre dois grupos de palavras ou expressões, em que a ordem das palavras do primeiro grupo é inversa no segundo grupo. Ok? Belezinha? Então, adiante. E agora finalizamos aqui a nossa aula, tá? Com as nossas figuras de repetição aí. A gente deixa para a nossa próxima aula o quê? Figuras sintáticas ou de construção, tá? Onde vai estar lá o zeugma, anacoluta, entre outras estruturas aí que a gente vai ver, tá bom? Então, próxima aula, nossa próxima videoaula vai ser figuras sintáticas ou de construção. Espero ter sido claro, espero que vocês tenham entendido, espero ter colocado da forma mais clara possível aí, tá? Para que não tenham gerado dúvidas aí na cabeça da galerinha, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e
Fui. Tchau, tchau.